Quando a voz amiga é influenciada pelo inimigo. Olá, queridos, eu sou o pastor Alexandre Silva. Nem toda voz que se diz estar ao seu lado veio de Deus. Até Pedro, com boas intenções, foi usada pelo inimigo. Irmãos, meu querido, minha querida, você já parou para pensar que nem toda influência vem com cara de mal? Às vezes, a voz de um amigo, uma pessoa querida, alguém próximo que, sem perceber, pode estar sendo influenciada ou sendo instrumento de confusão espiritual na sua vida. Hoje, vamos refletir sobre um episódio marcante. Pedro, o discípulo apaixonado por Jesus, foi duramente repreendido. Por quê? Porque sua fala, embora humana, estava carregada de um espírito contrário ao propósito de Deus. Jesus discerniu imediatamente. E isso nos ensina algo urgente. Precisamos aprender a discernir as vozes, até mesmo as bem-intencionadas. Você sabia? Se essa mensagem já está te despertando, se inscreva no canal. É simples, é fácil. Tá vendo um botão aqui embaixo? Clica nele, esse botão escrito inscrever-se. Marca a opção todas. Pronto, você já está inscrito. Compartilhe com alguém que precisa entender que discernir é vital. Aqui você vai encontrar palavras vivas, orações, direção de Deus. E uma das coisas, estamos fazendo uma corrente de fé e de oração. Eu estarei todos os dias orando aqui por você. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Agora, preste atenção. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 21 a 23, Jesus começa a anunciar que era necessário sofrer, morrer e ressuscitar. Pedro, tomado de emoção, puxou Jesus à parte e começou a dizer: nunca, Senhor, nunca. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O verso 22, ele diz assim, ó: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Preste atenção. Isso faz nos despertar, sabe, sobre algo muito maior do que nós estamos conseguindo enxergar atualmente. A Bíblia diz que Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas obras do homem. Olha, a gente fica olhando e vendo como Deus, como Cristo detectou muito rápido, né? Como Cristo detectou muito rápido. Isso ele está mostrando para a gente que as influências negativas, elas estão muitas vezes com cara de amizade, com cara de amor. Queridos, Pedro, ele amava Jesus. Ele queria protegê-lo, mas o amor, quando não está alinhado à vontade de Deus, pode se tornar obstáculo. E Jesus não viu apenas Pedro falando, mas o Espírito por trás da fala. Vocês estão entendendo? Espírito por trás da fala é influência. A gente olha, as coisas não percebe, mas o mundo espiritual, ele é tão real quanto o físico. E ele influencia tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Agora, o que havia de mal? Um amigo apaixonado, um amigo que gosta de você, que te ama de verdade, tentar te proteger de alguma forma. Você vê algum mal nisso? Aos nossos olhos humanos, não. Mas por trás disso havia uma intenção espiritual. A fala de Pedro estava
errada por 3 razões. 3 razões. E 3 razões principais. A primeira razão, eu anotei aqui. A primeira razão, olha que coisa. A gente vai ver aqui, ó. Eu anotei isso para ficar bem claro, ó. Contrariava o plano de Deus, é a primeira razão. Ela contrariava a direção que Deus ia dar. A segunda, baseada nas emoções e não na revelação. E a terceira, sutil, aparentemente inofensiva. E aí a gente fica olhando, como? Então a primeira contrariava os planos de Deus. Jesus veio para morrer, ressuscitar. Qualquer discurso que contrariasse isso era rebelião espiritual. Não sei se você está pegando o sentido da coisa. Muitas vezes Deus tem um propósito, uma missão para a sua vida. E muitas vezes a amizade, as influências, ela acaba te impedindo ou te atrasando. Entende? A influência lá no deserto, que era uma coisa que em menos de 1 ano eles estariam já na Terra Prometida, seria bem rápido, levou 40 anos por causa da influência do povo. Eu vou falar isso ainda. E aí as pessoas começaram, concordar, mas a bênção era para ontem e acabou levando 40 anos. Então muitas vezes a bênção que é para a tua vida hoje, de repente a amizade, as influências que muitas vezes são sutis, que você não percebe, está impedindo você de alcançar uma vitória expressiva hoje na sua vida. Olha isso. A segunda é baseada nas emoções e não na revelação. Pedro havia acabado de receber revelação do Pai. No verso 17, Mateus 16, verso 17. Olha isso, vou mostrar para você. Vou ler o texto para você ver. Aqui, ó. Verso 17. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão. Simão é Pedro, filho de Jonas. Olha só, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo isso para Pedro. E agora, olha que coisa, estava sendo guiado por sentimentos humanos. E Jesus notou que a fala que Pedro estava falando ali tinha uma base espiritual negativa por trás. Quer dizer, uma influência maligna. Porque quem estava falando com Jesus era o homem Pedro. Mas a voz que estava saindo da boca desse homem Pedro era Satanás. Por isso que ele repreendeu: para trás de mim, Satanás. Olha a influência. Algumas pessoas acham que não. Algumas pessoas não acreditam. Sabe? Acha que é fruto das coisas. Alguém comete um assassinato, alguém comete alguma coisa. Gente, não está puro não, gente. A pessoa sai na rua para roubar, isso não está puro não. Tem uma força negativa por trás que está induzindo, incentivando, e a pessoa está fraca, vulnerável, ela vai levando. Eu conheço um pastor que saiu deste mundo. Ele disse que havia forças negativas que impulsionavam ele. Como ele não conhecia a palavra de Deus, ele não conhecia esse mal e ele era levado por isso. E aí um dia, graças a Deus, por oração da mãe e de algumas pessoas que o conhecia, ele acabou reconhecendo a Cristo, foi indo, e hoje ele é pastor e conta sobre isso. Influência negativa. O espírito fica ali, ó. Tem um vídeo aqui que eu gravei ontem, coloquei, tá aqui em cima aqui, vou colocar o card para você assistir. A influência no jardim. A influência, o mal foi colocando aquilo aos poucos, até uma hora deles comerem o fruto proibido e acabar sendo expulso do jardim. A influência, ela é muito real. Ela é muito real. E no terceiro ponto, é sutil e aparentemente inofensivo.
Pedro não gritou, não blasfemou, ele só quis proteger. Mas até mesmo esse tipo de fala pode se tornar uma estratégia do inimigo. E por isso que a gente tem que ficar atento, tem que ficar ali, ó. Ah, pastor, o senhor está falando isso, aí eu vou ter que ficar agora igual um zumbi olhando. Não, amados, isso é natural. Na medida com que você vai buscando a presença de Deus, com que você vai se aprofundando na palavra, Deus vai te dotando, sabe, de armas espirituais que vão detectando na tua vida e você vai tendo os alertas, sabe? Isso são fortalezas espirituais que vêm sobre a sua vida. Por isso que a própria palavra diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para ficar firme contra as astúcias e ciladas do diabo. Então a gente precisa nos revestir. Porque o mundo, ele é todo tomado por forças ocultas e negativas. Ele é todo tomado por isso. E a gente precisa estar andando no meio das cobras. Certa vez Deus me deu uma revelação dizendo para mim que eu estava no meio de covir de cobra. É muita cobra. Eu tive um sonho que eu estava andando e tinha cobra para tudo quanto é lado. Quem eram essas cobras? Eram as pessoas que estavam me cercando. O que elas queriam? Me usurpar, sabe? Tirar de mim o que elas poderiam. E naquela época eu era muito acharcado. Pastor, estou precisando disso. Pastor, estou precisando daqui. Pastor, me ajuda nisso. Pastor, passando necessidade. Pastor, isso. O pastor... Estava quase virando um Silvio Santo. Você entende? Então, naquela época aí, Deus me deu um sonho e eu comecei a fazer a oração. Como é que eu tinha que sair daquilo? Aí Deus falou assim, fica calmo, porque toda cobra ela troca de pele, é onde ela fica vulnerável. Aí eu falei, caramba, vou esperar um momento. E foi dito e feito. E as coisas começaram depois, as pessoas que estavam me cercando começaram a sair, não ficar mais. Então tudo tem um propósito, tudo tem algo que a gente precisa ficar atento. Vocês estão me compreendendo? Vocês estão entendendo? 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 14, nos adverte que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E a gente precisa ficar vigiando, sabe? Há uma frase de um grande homem que diz assim: o diabo é tão sutil que pode cantar hino conosco e ainda assim nos afastar do altar. É tremenda essa mensagem, né? Quando Pedro disse isso, tentando impedir Jesus de retornar, que nenhum mal ia te acontecer, que ele ia proteger, que ele ia fazer e tal, né? Ele queria consolar, mas na verdade estava tentando impedir o sacrifício que salvaria a humanidade. Pois é. Jesus discerniu o Espírito, não apenas as palavras, o Espírito que estava por trás. Isso que é importante. Olha, tem um livro, O Lugar Seguro, e esse livro ele fala uma frase que eu não esqueço. O inimigo não precisa entrar gritando. Eu costumo até mencionar essa frase aqui. Ele diz: o inimigo não precisa entrar gritando. Basta que entre disfarçado de bom conselho. Esse livro me ajudou muito a entender as pessoas que estavam no meu ministério, sabe? A entender que nem todo mundo que estava ali está na mesma visão. Pedro amava Cristo, mas não estava na mesma visão. Tem pessoas que até te amam, gostam de você, mas não está na mesma visão que você. E com isso, muitas coisas que você precisa fazer ou tomar direção pode magoar, entristecer essas pessoas. E quando Jesus começou a falar que ele iria morrer, que ele teria que ser tosquiado, vamos dizer assim, né? Ser entregue nas mãos dos seus adversários, Pedro quis proteger. Não posso perder, porque Pedro viu muitos milagres acontecer com Jesus, então Pedro estava ali para proteger. Escreva aqui nos comentários: Senhor, me ensina a discernir as vozes que me cercam.
Escreva isso. Abra legalidade para o mundo espiritual, sabe? Para que o mundo espiritual comece a atuar na tua vida fortemente. E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa entender que nem toda influência é divina, sabe? Muitas coisas vêm do mal, com cara de bem, cara boa, sabe? Palavras amigas. Aqui, por exemplo, surgiu uma pessoa, né, que a gente conhecia há muito tempo. E é amiga daqui, amiga de lá com a minha esposa. E quando a gente viu, ela queria fazer com que as pessoas que estavam aqui saíssem e fosse para um trabalho que ela ia começar de oração, uma coisa. Eu não sou contra ninguém fazer nada disso, não. Quanto mais pessoas orando, abrindo igreja, abrir igreja. Hoje aqui no bairro, há congregações, a igreja em vários lugares, cada esquina tem uma. Que bênção! Mas o mundo ainda está fora de Deus. Então, se tiver uma igreja a cada 10 casas, uma igreja, a cada 10 casas, uma igreja, glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por isso, para tirar as pessoas do foco desse mundo. E mesmo assim ainda existe muita gente ruim, ainda existe muita gente precisando. O campo é muito fértil, tem muitas pessoas passando por lutas. Então vamos juntos caminhar, vamos juntos buscar a presença de Deus, sabe? Lembrando que nós não estamos aqui para debater nenhum ponto teológico, nenhuma visão, em nome de Jesus. E também não estamos aqui para falar de religião A, B ou C. Estamos aqui para orar, para que Deus venha dar direcionamento para a sua vida. Queridos, meu irmão, minha irmã querida, Pedro não era o inimigo, mas ele foi influenciado. Isso é sério, porque não se trata de pessoas, mas de influências. Jesus sabia quem era Pedro, mas também sabia que naquele momento aquela fala não vinha do céu. Esse é o ponto. Quantas pessoas você conhece e quantas pessoas conversa com você diariamente? Você sabia que nem toda a amiga que você tem e os conselhos que muitas vezes ela te dá ou ele te dá vem de Deus? Por isso que você precisa buscar, orar, para que Deus possa te dar sabedoria, discernimento. É tempo de você abrir os teus olhos espirituais. Quem está te aconselhando, quem está falando com você, vocês estão entendendo? Quem é que está nos bastidores da vida, falando com você, te orientando? Até onde as palavras que você escuta estão alinhadas com a verdade, com a vontade de Deus? Pensa nisso. Pensa nisso. Lembre-se, até os bem-intencionados podem ser manipulados se não estiverem vigiando, vigilante. O Espírito Santo nos convida hoje a crescer em discernimento, a identificar as fontes por trás da fala. Se prepare agora, vamos orar. Se você sente que precisa de discernimento, que tem escutado vozes que confundem mais do que edificam, essa oração é para você. Vamos orar o Salmo 91, porque o Salmo 91, ele é um salmo tão poderoso, tão cheio de promessas, tão cheio de proteção, que a gente precisa recitar ele sempre. Sempre está direcionando as nossas orações, sabe? No Salmo 91. Porque eu vejo a única forma é através da oração, para que a gente possa vencer esses males e conhecer a palavra, né? Se você juntar estudo da palavra, o conhecimento da palavra com a oração, você vai ver que Deus vai direcionar a sua vida em todas as áreas. Todas as áreas.
A área que muitas vezes as pessoas estão procurando, que é a área financeira, querem melhorar de vida, porque também viver uma vida com valores escassos, com dinheiro escasso, é muito ruim, né? Você fica fazendo continha, você quer comprar tá a Páscoa aí, o chocolate está tão caro, aí você quer comprar um chocolate, não pode porque não tem dinheiro. É muito ruim. Muito ruim. Eu sei, já passei por situações complicadas. Vamos orar o Salmo 91 para Deus abençoar a sua vida. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Pisarás ao leão e à áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ah, Pai, só em Ti confiamos, porque só o Senhor é quem faz milagres acontecer na nossa vida. Só em Ti cremos que iremos ser vencedores em todas e qualquer circunstância. Senhor Deus e Pai, luz sobre as nossas vidas, Pai. Hoje oramos e cremos que iremos vencer todas as artimanhas que estão por trás das falas dos nossos amigos, irmãos, companheiros, cônjuge, Senhor, porque eu sei, Pai, que o Senhor, meu Deus, há de nos dar sabedoria e discernimento. Muitos falam em nome do amor, Pai, mas poucos falam segundo o Teu Espírito. Por isso, Senhor, traz discernimento agora, que os ouvidos espirituais sejam abertos, que o coração seja sensível a toda voz, assim como Jesus discerniu a influência por trás da fala de Pedro, que este seu filho, Pai, que está vos falando, que essa sua filha que está ouvindo, esteja também, Pai amado, recebendo de Ti o discernimento, Senhor, de conselhos bons, meu Pai amado, que muitos tentam nos dar. O Senhor possa, Pai, nos dar ouvidos aguçados para saber quem é que está falando por trás dessas pessoas. Que toda palavra contrária ao Teu plano seja repreendido em nome de Jesus. Que a mente desses irmãos sejam protegidas, que o coração destas irmãs sejam selado pelo Teu Espírito e que não aceitem mais conselhos apenas pela aparência, mas que buscam a confiança e o domínio do Teu Espírito Santo.
Renova, Senhor. Capacita, Senhor. Nos envia, Pai, o Teu Espírito, Senhor, para nos guardar e nos proteger. Tira toda a confusão, da dúvida, toda voz que tenta paralisar, Senhor, e desviar através dos propósitos infernais a Tua vitória sobre a nossa vida. E se porventura alguma influência maligna entrou, destrói, Pai, desfaz, arranca todo espírito ao contrário, todo espírito de confusão que muitas vezes vem sutil. Senhor, seja destronado em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus venha honrar e abençoar a sua vida. Amados, nós estamos todos os dias aqui fazendo orações e falando um pouco da palavra do Senhor. Palavra que possa abrir os teus olhos e não que te impõe alguma coisa. Porque nós estamos aqui somente para unir forças, porque juntos somos mais fortes. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida. Que Ele te livre e te guarde. Que Ele te proteja dos homens sanguinários, balas perdidas e homens fraudulentos. E te conduza por onde quer que tu andares. E seja contigo. Que a graça e a paz do Senhor permaneça na tua vida. Graça e paz.